pode dar E também, a gente, nessa mesa especificamente, a gente conversando com o Vitor, da Rede Snack, que trouxe para a gente uma perspectiva muito interessante da rede de canais que ele tem, né? Junto com vários artistas, então, produzindo conteúdos em canais que são muito frequentados, então, com audiências muito altas, que fazem entregas muito altas para os seus patrocinadores. E o André, da SPM, que também fez uma participação interessante, falando da perspectiva da universidade e do experimentalismo dentro da faculdade. Na sequência, a gente teve uma mesa de esportes, falando bastante sobre futebol, bastante sobre o basquete da NBB, o Guilherme também estava aí, e essa troca de experiência que os clubes começam a se apropriar de conteúdos. A gente tem, nós como produtora, temos participado ativamente na produção desses conteúdos de bastidores de clube, com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos, que estão aqui meus amigos do Santos. Muito obrigado por vocês terem vindo aí, que são nossos parceiros mais antigos, inclusive. A gente fez muita coisa legal com o Santos. E por último, nessa mesa que a gente teve de branded content, que o João tocou, que foi muito bacana compartilhar a experiência com as meninas, que tiveram aí uma experiência muito intensa com as marcas, fazendo conteúdo ao vivo, e algumas delas com a participação da Everstream. Agora, no período da tarde, a gente vai ter essa primeira mesa, que é de entretenimento ao vivo, e eu queria convidar aqui para participar comigo desse bate-papo o Dilson Laguna. Por favor, Dilson, você está por aqui? Bom, Dilson é empresário, artista, ele é sócio da agência de conteúdo Flow Creative Core e responsável no Brasil pelo projeto de música So Far Sounds. Muito obrigado por você ter vindo. Uma experiência aí muito interessante já com produção de música, né? Trabalhou com músicos como Michel Bublé, Jason Derulo, Coco Summer, né, que é filha do Sting, e também aqui no Brasil com Marcelo D2, Maria Rita, Wilson Simoninha, enfim. A outra pessoa que também vai participar dessa mesa é o João Marcelo Boscoli, né, músico. Oi, João. Muito obrigado. Fala só que eu sou músico, produtor musical. Músico, ele está dizendo aqui que ele é só músico, produtor musical, mas ele é um bocado de outras coisas também, né? Empresário. João, você teve uma coisa meio desagradável no caminho aqui, né, cara? Eu fiquei sabendo. Vamos deixar isso... coisa de São Paulo, né? Coisa de Brasil. É isso aí. O João tem uma experiência muito grande, ele vai dividir com a gente também a experiência que ele tem com a Panograma, que é a empresa dele, que tem uma experiência incrível com realidade virtual também, e 10 anos de empresa, e a Panograma tem cases incríveis na área de esportes, na área de muitas coisas também ligadas a marcas no Brasil e fora do Brasil, né? Meu terceiro convidado é o Cauê Castellani. Por favor, Cauê. O Cauê é da Fan Hero, que é uma plataforma de entretenimento que estabelece, né, uma relação do artista com o seu fã, uma relação direta, né? E o Cauê tem mais de 12 anos de experiência no mercado digital, né, com bastante experiência em desenvolvimento de negócio, estratégias de marketing e conteúdo. Já trabalhou também em outras grandes empresas, American Express, Bradesco, Ogilvy e na agência FBIS, né? Ele foi o cofundador do Clap, aí o meu amigo Daniel, que está aqui também, uma plataforma online de transmissão de conteúdo ao vivo, e hoje ele lá na Fan Hero, ele é diretor de marketing e conteúdo, né? E a Fan Hero, inclusive, é uma experiência muito interessante, porque ela permite que o artista faça uma relação direta com o seu fã e também, obviamente, colha frutos dessa relação, né? E vice-versa, o fã também poder colher alguns frutos. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. E agora tem o nosso último convidado, eu não estava me esquecendo, não. É o Jimmy McManus, que está aqui com a gente também. O tamanho do cara, né? Seja bem-vindo, Jimmy. O Jimmy nasceu em Houston. Ele é 2 centímetros. Não é tão grande, quase do tamanho do LeBron. Nasceu em Houston, né? Família de origem brasileira, escocesa,
francesa, irlandesa, americana. Você é quase brasileiro, né? Que é uma mistura tão grande, né? Praticamente. Então, começou a cozinhar com 8 anos de idade, né? Fez vários cursos de gastronomia, né? É um devorador de livros sobre gastronomia também, né? E com esse mais de 2 metros dele aí, muita simpatia, ele ganhou o apelido de chefe ogro e é cofundador, é o fundador do Ogrostronomia, isso. E ele veio dividir também um pouco dessa experiência que ele tem, inclusive já um cara conhecido da própria televisão, né, já esteve na Ana Maria Braga várias vezes, é um cara que tem uma experiência de produção de conteúdo da gastronomia. Gente, aqui a perspectiva é do vídeo ao vivo, e eu queria saber de vocês primeiro um pouco como que vocês lidam com o vídeo ao vivo no dia a dia de vocês, que são experiências muito específicas aí de trabalho com vídeo, mas começando com você, Jimmy. Boa tarde. Eu faço muito vídeo, eu trabalho na TV, eu continuo na ANA, né, são 6 anos já de TV, de um programa que é feito ao vivo. Aliás, só um detalhe, a primeira vez que eu tive a sensação real do que é ao vivo. Porque a gente faz a câmera, você tem lá, está o câmera, está o cameraman, tem o pessoal da produção, a gente está num ambiente contido, muito protegido, tranquilo, você tem números, você tem uma noção de que tem uma audiência lá com 58 mil pessoas por casa, por ponto do Ibope e tal. Na minha 5ª apresentação, fizeram um programa ao vivo no Vale do Anhangabaú, no aniversário de São Paulo. Aí eu cometi o erro de subir no palco antes do programa para ver como é que estava. Tinham 150 mil pessoas na frente do palco. E aquele número virou realidade. Aquele tapete de cabelo fez Jesus, é isso que é estar ao vivo. Então, e te dá essa responsabilidade do que você vai fazer, da qualidade, do tipo de conteúdo, da preocupação que você tem que ter com o que você está falando, o que você está fazendo, porque as pessoas têm a gente como referência, cada um dentro do seu trabalho. Mas eu tremi igual um pau de vara verde. A verdade é essa. Ao vivo é complicado. Mas no nosso dia a dia, no meu dia, eu faço muito evento, eu faço muito festival gastronômico, eu dou muita aula a gente chama de aula show, né? Não tem malabares, eu não canto, eu só faço pratos e descrevo o que eu estou fazendo, conto histórias enquanto eu estou cozinhando. E a gente sempre exibe isso ao vivo. Como a gente está fazendo aqui, outras pessoas gravando, é claro, a gente sempre pega, bota takes ao vivo, faz uns videozinhos pedindo para a galera levantar a mão, faz essa coisa. Porque eu acho que a pessoa que acompanha o nosso trabalho, ela tem, a palavra que eu encontrei, eu não sei se é exatamente essa, mas uma vontade de pertencimento ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. Então ela curte o que a gente faz e ela quer ver como é que aquilo é no dia a dia, ela quer te ver no estúdio, ela quer te ver gravando, ela quer ver o equipamento que a gente usa, porque de repente ele tem essa vontade. E aí estar lá, porque às vezes um evento, eu fiz a APA semana passada, por exemplo, é a maior feira de supermercados que tem, acho que na América Latina hoje. Você cansa de andar lá dentro. Então, eu fiz vários takes ao vivo para as pessoas que estão acompanhando, porque é uma feira que custa R$300 o ingresso. Então, não dá para você ir, a não ser que você trabalhe nesse mercado, porque não vale a pena pagar R$300 para estar lá num ambiente que, na verdade, vai acabar não te interessando. Mas está lá, e aí eu vou lá no stand do Guga Rocha, dos outros cozinheiros que também estão na televisão, estão na mídia. Thiago Castanho foi lá, então faço esse vídeo, faz um monte de foto. Ao vivo, acho que não é só também você estar ao vivo no streaming o tempo todo falando. Uma foto ao vivo, uma coisa momentânea, um clique, um fato, uma palavra, uma frase. E óbvio que, no meu caso, a foto das comidas que eu faço. Porque não adianta você fazer um prato bacana e não poder matar ninguém de inveja, né? Especialmente seus amigos e tal. E as pessoas, então, bacon, né? Por exemplo, eu estava trabalhando no stand só de carne suína. Passei 3 dias cozinhando porco. E óbvio que eu publiquei 1 milhão de fotos, fiz vídeos da cozinha. Então, eu acho que, sim, para mim, e aí profissionalmente, porque se eu pego um telefone e vou fazer uma viagem qualquer, eu não tenho a menor maturidade para fazer vídeo ao vivo. Eu saio falando um monte de bobagem, eu conto o que está passando. Passou um cachorro na calçada aqui, aí eu mostro o cachorro. E é literalmente trazer para a minha vida pessoal essas pessoas que estão assistindo, que têm esse carinho por mim, e é uma forma que eu tenho de devolver esse carinho. Então, de me aproximar mais, cada vez mais, e com mais força dessas pessoas que acompanham e agradecer, né? Acho que o vídeo ao vivo traz muito isso para a gente. E aí, pô, isso é a minha história. Rapidinho assim, minha família de engenheiros arquitetos, eu fui para engenharia, larguei para fazer design, trabalhei 20 anos em agência, tive meu próprio estúdio de design, trabalhei no Americanas, no Shoptime, mas quando foi fundir com o Submarino, eu fui embora, porque eu já trabalhava 18 horas por dia, eu falei, não posso ficar ao vivo aqui 24 horas, então eu acho melhor eu sair. Voltei para os Estados Unidos, eu nasci em Houston, no Texas, voltei para os Estados Unidos 2 vezes, e no último escritório eu trabalhei, entreguei tudo que eu sabia trabalhar,
tudo que eu aprendi na faculdade, na verdade, me vi completo como designer. Eu falei, bom, a partir desse momento tudo será mais do mesmo, mais uma marca, mais um livro, mais uma edição, mais uma ilustração. E eu, como você falou, cozinho desde os 18 anos, eu já tinha o canal do Agroastronomia no YouTube e ele estava em franco crescimento. E aí ouvi-se falar de monetização e aí uma possibilidade daquilo virar um business, um negócio, e a gente conseguir trabalhar isso. E o YouTube em franca evolução também, já se falando em streaming ao vivo, da gente poder fazer um programa, aquilo virar um canal de TV, online e tal, que na verdade é o que está acontecendo agora. Então eu tive essa visão, chutei tudo e falei, vou virar cozinheiro. Minha mãe parou de falar comigo 3 meses, mas... Então aí eu acho que eu tinha razão, por acaso não, mas acho que quando você toma uma decisão e você vai trabalhar a sua paixão, a sua verdade, o universo dá um jeito de te ajudar. E me empurrou, e no mesmo ano que eu pedi demissão, o canal subiu, a gente conseguiu atingir mídia, e em novembro estreou meu quadro, que já faz 6 anos. Eu tenho 3 trabalhos hoje dentro do programa, como repórter, com o meu quadro de cozinheiro, e um quadro que eu faço com a Nádia Bosch, Na Estrada, que já está na 5ª temporada. E estamos aí, estamos trabalhando. Eu acho que ao vivo é muito legal, mas ele não pode ser irresponsável. Você tem que pensar no que você está fazendo, tem que roteirizar, tem que ser bonitinho. Acho que a gente tem muita porcaria por aí, não sei por que tem tantos bilhões de visualizações. Mas acho que é isso, a responsabilidade de fazer esse trabalho, você ter esse carinho, esse cuidado com a sua assistência e fazer, pensar no roteiro, pensar no que você está produzindo, ter um estúdio bacana, um lugar bonito para fazer. Tipo, não é, eu sou cozinheiro, então eu não posso usar uma panela imunda. A minha cozinha não pode estar suja, eu tenho que estar com a bancada limpa, a bancada brilho. Cuidar da luz direitinho, ter uma luzinha amarela para foto. E a gente sempre tenta pensar nisso. E acho que o que eu posso passar rápido é assim, aí a gente fica no bate-papo depois pro resto. Obrigado. Claro. Depois eu quero saber como você se relaciona com seus fãs, como é que é a tua produção de conteúdo, como você começou a produzir conteúdo. Vou primeiro agora passar para o Dilson poder falar um pouquinho da experiência também do ao vivo com o Sofar. Muito boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é um prazer estar aqui nessa mesa com o pessoal. O Jimmy estou conhecendo agora, prazer. Mas Cauê, a gente já trabalhou junto desde 2013 com o Clapton, fazendo streaming dos eventos que a gente produz. E João Marcelo Bosco, ele aqui é um grande amigo, inclusive vim com a camiseta que ele me deu de presente há poucos meses atrás aqui. Pô, uma figura importantíssima da música brasileira. Ele dormiu em casa e estava sem roupa. Estamos aqui na presença de um dos maiores inovadores da música brasileira dos últimos anos. Depois ele vai falar um pouco dele, mas queria deixar pública meu agradecimento por todos os ensinamentos. Eu tenho um ponto de vista meio peculiar com relação ao universo ao vivo, porque eu sou guitarrista, sou músico, formado em performance pela London College of Music. Então eu passei os últimos 20 anos em palcos acompanhando diversos artistas, entre eles Michael Bublé, que eu toquei lá fora, Jason Derulo, e aqui no Brasil, entre outros, a irmã do João, a Maria Rita. Meia irmã. E esse é um ponto de vista... Não é o mesmo pai. Não é o mesmo pai. Trans. E isso me deu... É um ponto de vista diferente da outra função que eu venho exercendo nos últimos 6 anos. Eu fiz essa faculdade de performance e me especializei também em music business, e quando eu voltei para o Brasil, eu abri uma agência com a minha irmã, que se chama Flow. Ela é do universo mais de comunicação e de marketing, eu mais desse universo artístico, e a gente começou a idealizar vários projetos mais especializado em música mesmo. E um dos projetos que é o que a gente mais atua aqui no Brasil, desde 2012 a gente trouxe para o Brasil o Sofar Sounds, que é uma iniciativa da Inglaterra, que começou em 2009, vai completar 10 anos ano que vem, e que organiza shows secretos, não divulga quem são os artistas, em locais itinerantes e de um formato muito mais intimista. Então, a ideia e a missão do Sofar é ressignificar a experiência de música ao vivo, deixando muito mais próximo o público e artista. Hoje esse projeto está presente em 404 cidades em todo o mundo, a gente organiza mais de 500 eventos por mês. Aqui no Brasil a gente está em 12 cidades, a gente tem a licença de trabalhar a marca aqui no Brasil, a gente coordena o Brasil inteiro. E o Sofar, ele se divide entre um evento de música ao vivo, que serve como plataforma para novos artistas, e um canal de conteúdo que vai para o YouTube. Em 2012, quando a gente chegou no Brasil,
a gente, como era muito a divulgação no boca a boca, a gente teve uma dificuldade para conseguir atrair público, principalmente pelo conceito tão diferenciado de não divulgar quem vai ser o artista. E a ideia é justamente trazer o público para conhecer coisas novas, chegar com o ouvido aberto, e você sabe quem vai tocar, você nunca vai ter esse tipo de experiência. E a gente teve uma dificuldade enorme para conseguir chegar no grande público. E um dos facilitadores foi o Cauê Castellani. Em 2013, a gente fez uma parceria com a empresa que ele trabalhava na época, que é Clap.me, onde a gente começou a fazer streaming dos eventos, e esses eventos eles são para 50, 100 pessoas, no máximo, em cada edição, para ter esse formato mais intimista. Essa parceria com o Clap.me possibilitou a gente chegar num número muito maior de pessoas, que a gente estava discutindo isso um pouco antes. E, no início, o Projeto Global teve estava um pouco resistente, falando, pô, o pessoal vai ficar em casa vendo e não vai querer ir presencialmente. E a gente estava falando aqui que uma coisa não substitui a outra, né? Na verdade, instigou a galera a participar presencialmente desses eventos. É mais uma maneira de viver a experiência do ao vivo, né? Então, João Marcelo Boscoli aqui... vai pegar a palavra, mas esse é um pouco da minha experiência de música ao vivo, tanto como performer, eu continuo tocando, hoje eu acompanho o Wilson Simoninha, João Sabiá, a gente acabou de gravar o disco do João Sabiá, inclusive no estúdio do João lá, e continuamos fazendo o Soul Far Sounds em todo o Brasil, e domingo que vem agora, inclusive, tem mais uma edição aqui, se vocês quiserem, depois só trocar uma ideia. Muito obrigado. Valeu, Dilson. E depois você explica também para a gente como que você faz esse conteúdo ao vivo, mesmo em parceria com a Clap.me, para a gente poder entender, para o nosso público aqui que está aqui hoje, poder entender como que você consegue viabilizar isso tecnicamente e também comercialmente, né? Como que essas contas se pagam, para a gente entender também, compartilhar os modelos que a gente tem aqui, né? João, por favor, conta um pouco para a gente da tua experiência com esse mundo ao vivo. Eu acho que muita coisa já foi dita aqui hoje, eu queria acrescentar alguma coisa, né? Porque falar da experiência em realidade virtual, dava para construir uma cidade do tamanho de Nova York, com o número de bobagens que a gente escuta todos os dias, desse tipo. Se eu vir em casa, ou se eu assistir em casa, eu não vou lá. Quer dizer, é uma discussão do século passado, mas enfim. O importante, na minha opinião, com relação à música ao vivo, à interação ao vivo, é a gente lembrar, no campo da música, que o surgimento da mídia, a primeira mídia, o Thomas Edison fez o fonógrafo, mas não era para música, era para vender palestras. Depois veio o Berliner, que é o fundador da Deutsche Grammophon, e ele sacou o disco, que era das caixas de música, que ele poderia servir como um disco para ser gravado. E era muito tosco, né? Era de cera, então assim, você não tinha repetição. Então, por exemplo, eu e o Dilson vamos fazer um disco. Você toca uma vez a música, acabou. Próxima cópia, toca de novo. Próxima cópia, toca de novo. Então você não tinha reprodução até o final da Primeira Guerra Mundial, quando sobrou bastante vinil, e começaram a pensar no vinil como uma base para a construção de uma indústria. Entre 28 e 29 teve uma mudança radical. A gente saiu das gravações mecânicas para as gravações elétricas. Eu estou falando tudo isso por uma razão simples. O objetivo principal de toda essa jornada que vem desde o Thomas Edison até a realidade virtual, a realidade aumentada, a mixed reality e tal, é reproduzir isso. A experiência de estar ao vivo com as pessoas. Gente gosta de gente. Senão a Rede Globo não gastaria fortunas para botar coisa ao vivo no ar. Bota uma fita com 24 horas, dá um play e deixa. As pessoas gostam. O rádio, na minha opinião, das mídias mais evoluídas que existem, eu digo que quando a internet crescer, ela vai virar o rádio, né? Porque é assim, né? Agora a onda é fazer playlist. O robô faz um playlist. Legal. Agora a onda é ser um playlist com alguém conhecido. Legal. Agora a onda é um playlist com alguém conhecido comentando. Eu falei, bom, daqui a um mês eles vão inventar o rádio, né? Então, assim, todo o esforço é para tentar reproduzir numa mídia, você dissociar a audição de música, ou a audição... Estou falando de música porque é o meu métier, da performance ao vivo. Isso já existia. No século IX, dois irmãos turcos criaram um sequencer a vapor. Você tem as caixinhas de música, você tem
Na China, como é que chama? Fica pendurado fazendo barulhinho? É um mobile, não é um mobile o nome, mas que tem um encadeamento harmônico e tal. Então, assim, o objetivo é transportar para uma mídia a experiência ao vivo. O primeiro cara a sacar isso foi o Frank Sinatra, porque em 1948 e 49, depois RCA Victor, eles criaram um long play. Aí o Sinatra olhou para o long play e falou, peraí, o meu show cabe aqui. Eu posso fazer um roteiro, eu posso fazer uma capa, a direção de arte do palco cabe na capa, eu vou ter um começo, um meio e um fim. E foi tudo Sinatra. A única coisa que os Beatles acrescentaram foi colocar letra, né? E botar aquelas mulheres gritando, né? Mas o Sinatra fez isso antes. Desculpa, o negócio de jovem é tão velho que o primeiro teen idol do século XX é o Frank Sinatra. Então, o grande objetivo é esse. Eu me encantei pela realidade virtual porque eu estava no avião, eu abri a revista Time, que eu não costumo ler, e tinha lá, Jaron Lanier, o homem que criou o termo e a tecnologia da realidade virtual. Falei, opa, e ele é músico. Falei, opa, eu comprei o livro, falei com o pessoal da Saraiva, eles lançaram no Brasil, chama Você Não É um Aplicativo, parece um nome feito lá em Lisboa, Você Não É um Aplicativo. Eu adoro Portugal, não é nenhuma piada degenerativa, degradante, nem nada, não estou diminuindo. Adoro Portugal, um dia morarei lá. Mentira, eu não morarei lá nunca. Mas, enfim. E aí eu me encantei, eu falei, essa é a próxima mídia de música. Porque a música está em todo lugar, mas não está em lugar nenhum. As pessoas parecem que voltaram para o começo do século XX, comprando música por metro. Eu tenho 30 milhões de músicas. Desculpa, você não vai ouvir 30 milhões de músicas nunca. Ah, mas e se eu quiser? Bom, se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Entendeu? Não tem essa. Aí você baixa a qualidade da música para encher o seu, sei lá o quê, de música. Os harmônicos todos, que é o que nos emociona, desaparecem. E fica essa conversa, né, meio furada. Então, assim, na minha opinião, a realidade virtual veio para fazer aquilo que eu sempre sonhei desde pequeno. Eu sou uma pessoa que vem de família de músicos, já desde o século XIX, e eu sempre quis trazer os meus amigos para ver o ensaio, eu sempre quis trazer os meus amigos para ver uma gravação, e não é possível. Ou você conhece alguém da gig ou você não entra. Não tem ingresso à venda, o que é ótimo. Não tem ingresso à venda, não entra o público. É um território privado do artista. Aí, quando eu olhei a realidade virtual em 2008 e vi o que podia acontecer, eu falei, caramba, é um jeito que tem de, colocar as pessoas que eu gosto dentro de um universo que eles não estariam. Por exemplo, o ano passado e esse ano a gente transmitiu ao ZESP. Foi a primeira orquestra sinfônica do mundo, blá, blá, blá. E aí nós colocamos a câmera num lugar que nenhuma pessoa caberia. Nem se fosse a minha mãe com 1,50, ela caberia ali. Porque fica entre o Karabichevsky, que estava regendo, e aqui os cellos. Então, por menor que você fosse, você ia tomar uma arcada do cello. A gente colocou a câmera ali. Então, a gente levou o público para um lugar que ele não estaria, como se fosse um teatro de arena grego às avessas. Você é o centro e a coisa acontece no seu entorno. Essa foi a razão número 1. A razão, assim, número 2 foi assim, a gente precisa recuperar o protagonismo da música. A música está em todo lugar, todo mundo faz música, a música está... E ninguém presta atenção. Ninguém ouve música. As pessoas escutam música, né? O que eu acho ok, eu acho legal a música ambiente, eu acho que tem música para todo instante. Mas caramba, né? Você não fica deixando o Stevie Wonder de fundo. Você não deixa o Prince de fundo, nem o Paulinho da Viola de fundo. Então eu achei que era uma maneira de recuperar o protagonismo da música e vem dando certo. O próprio Stevie Wonder a gente já filmou, foi o dia mais feliz da minha vida, depois do nascimento dos meus filhos, é claro. E é mais ou menos assim. Eu enxergo a realidade virtual como, entre outras coisas, a gente faz esporte, a gente faz, já foi a Disney, um monte de coisa, game, blá, blá, blá. Mas, para mim, eu entrei por causa de música e educação. O UOL, que é um grande parceiro nosso, a primeira aula de inglês em realidade virtual do Brasil, a gente fez junto com eles. Então, assim, é tentar trazer as pessoas mais para perto, né? E nada substitui isso aqui. Por exemplo, você tem uma aula de canto. Aqui é um lance, aqui é outro lance. Você bota o fone, bota o óculos, um bom óculos, você está ali.
It hacks your brain, como eles falam, né? Então foi basicamente por isso. Eu falei, não é o MP3, não é o vinil, não é o CD, não é o cassete. Eu sei que o vinil voltou, é bacana e tal, mas guardem para vocês. O cassete é muito bacana e tal, mas é o VR. É música para você ouvir, música foi feita para ser ouvida, e o VR. Tem um show do Paul McCartney que você fica sentado e você vê o Paul McCartney aqui. Você estica a mão, parece que você está lá. Então foi isso que me encantou. E o fato de ter sido criado por um músico, que é o Jaron Lanier, que é especializado em música de 1.500 anos passados, me encantou ao cubo, entendeu? Então, foi por isso que a gente entrou nessa aí. Legal. 10 anos, 10 anos. mais de 400 filmes e não dá dinheiro ainda. Isso aí. Cauê, por favor, conta um pouquinho dessa experiência com a Fan Hero e como que o conteúdo ao vivo se integra na plataforma, qual que é a experiência que você tem? Legal. Primeiro, obrigado, Fábio, obrigado, João, pelo convite. Baita desvantagem falar depois desses três, hein? Bom, vou tentar aqui o meu máximo. Final de 2011, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com a questão do live streaming, e que foi quando surgiu a ideia do Clap Me. Tinha um modelo americano chamado Stage It, que basicamente era um conceito de palco virtual, era trazer shows para dentro da internet e as pessoas conseguirem assistir isso na internet. A gente localizou o conceito através do Clap Me e a gente provocou essa experiência um pouco. Acho que foi muito até em estúdios e que a gente conseguiu mais fazer isso, que era um momento que as bandas tinham ali um momento de ensaio, de um teste para o concerto, para o show, e que era também um momento, um conteúdo altamente atrativo para o fã, né? Para o fã dessa banda. A gente ficou, mas era um momento não ainda propício, questão de timing. O que hoje eu enxergo que, na verdade, a gente está no perfeito timing. Aqui o título é Futuro é ao vivo, mas ele já está sendo ao vivo, né? Aquela época, em termos de tecnologia, 4G, em termos de mobilidade, estava começando, se iniciando, mesmo internet fibra ótica também estava começando ali se popularizar, ou seja, a transmissão era um desafio. Em 2015, eu fui convidado pelo PokerStars para trabalhar na frente de conteúdo, marketing PR para eles. A gente começou também um outro contato com a transmissão ao vivo, via transmissão dos torneios. E aí entra a parte educativa, né? No poker é um universo em que os jogadores de poker são muito engajados na transmissão ao vivo pelo aprendizado que isso provoca. Eles querem saber, a cada jogada, qual que foi o pensamento do jogador. E quando você tem isso, então, com acesso a informações... E eu lembro que o desafio nosso era, bom, queremos ter cartas abertas, né? Queremos mostrar para o espectador qual que é a carta do jogador, para que ele tenha o conhecimento da jogada adotada. E era um desafio, porque tem todo o planejamento, tem que ter um delay em cima disso, para não impactar na segurança do jogo. E eu lembro que foi uma treta. Mas, em paralelo, foi a primeira vez que eu consegui ver um level de engajamento numa transmissão ao vivo realmente significativo. Pessoas que ficavam 10 horas numa transmissão, acompanhando uma transmissão de um torneio de pôquer, que geralmente um torneio de pôquer ele se prolonga bastante. Isso foi muito bacana. Depois eu saí do PokerStars e aí abracei a Fan Hero, onde hoje eu sou responsável pela frente de conteúdo e de marketing. E a Fan Hero ela é uma plataforma de aplicativo para influenciadores. E que um dos principais ferramentais dentro desse aplicativo é a transmissão ao vivo, é o live streaming. Então, a gente está falando de um aplicativo de um influenciador próprio dele, em que esse aplicativo, quem vai baixar é o real fã, é o fã mais leal, ou seja, o mais engajado, e que a transmissão ao vivo, até que pelos relatos aqui, é o que tem de mais valor até dentro desse influenciador. As pessoas querem saber. Pode ser uma transmissão espontânea, mas o Jimmy comentou bem, mesmo a transmissão espontânea, ela tem que ser planejada. Seja onde ela está, seja o que vai ser apresentado, pode ter improviso, mas tem um mínimo ali de planejamento. O fã,
o que mais ele espera é tentar entender um mundo em que ele não consegue ver na televisão. Não é ou no vídeo do YouTube preparado e editado. A transmissão ele traz essa autenticidade na mensagem, né? E são essas experiências que acho que a gente tem provocado. Com a Everstream, a gente fez uma experiência muito bacana com o Felipe Neto. A gente tem feito testes também com outras verticais, dentro da música, dentro do segmento esportivo. E quando eu falo agora, voltando ao começo, por que em 2012 teve uma dificuldade no Clapping, que agora é uma realidade totalmente distinta? Bom, hoje a gente já está falando de 5G. 5G já é botado em prática em alguns mercados. Brasil, Ásia, vamos falar da Ásia. Isso vai te ajudar também no VR, hein? 4G é 1,5. 4G ainda está se disseminando aqui, mas está chegando 5G. Mas o que eu quero dizer é que hoje a transmissão ela pode ser realizada e pode ser acompanhada pela palma da mão, pelo celular. Antigamente era só desktop. Isso, você conseguir ver na rua, visualizar esse tipo de conteúdo era inadmissível, né? Eu queria lembrar de uma coisa que eu lembrei hoje, interessante, lembrar que eu lembrei é dose. O Akio Morita uma vez encontrou com o Bill Gates e eles queriam fazer negócio. O Morita falou o seguinte para o Bill Gates, olha a inteligência do Morita. Enquanto você estiver em 90 graus, os meus 110 graus vão vencer. Aí o Bill Gates, que é brilhante, não entendeu. Falou, senhor Morita, eu não entendi. Para ver o seu conteúdo, a pessoa tem que estar assim. Para ver o meu conteúdo, a pessoa está assim. Então, enquanto eu estiver com 110 graus, eu vou vencer o jogo. Então, o que aconteceu? A internet foi pulando e caiu para dentro da TV. O Morita estava certo. Estou aqui. Vai lá. Obrigado. Mas eu ainda provoco o Morita um pouco. Porque agora você pode brincar os graus ali pelo celular. Eu gosto de assistir, às vezes, deitado assim, ó, 180 graus. 180 graus, exato. Então, eu acho que o futuro também é você apresentar soluções de flexibilidade de como você assiste esse conteúdo. Essa conversa foi em 2004, 2005. Claro. A gente vê que tem a audiência, por exemplo, para clube de futebol, dos bastidores de clube de futebol, a maior parte é o mobile, né, desse conteúdo de bastidor, mesmo porque ele não está na televisão, né? Então, a gente, por exemplo, abre um conteúdo para o Palmeiras, em janeiro isso aconteceu, num jogo treino, 60 e tantos mil simultâneos assistindo um jogo, uma captação com uma câmera, um jogo treino do time principal, praticamente tudo no mobile, né? Então a plataforma realmente é isso, né? A gente esteve agora em Manchester gravando o Gabriel Jesus. Não foi ao ar ainda. Vai ao ar e tal, eu estou esperando para ver os números, mas assim, só de ouvir falar que foi feito já está tipo um tufão. Eu queria pedir para todo mundo que está aqui presente, para a gente largar um pouco de ser provinciano, que o Brasil é um país muito maior do que parece, porque esse sujeito faz transmissões há muitos anos. O nosso canal lá da Trama foi o primeiro canal live streaming diário do YouTube no mundo. O primeiro pacote de VR, o primeiro live streaming diário do mundo foi lá no nosso estúdio. Durante 3 anos, todos os dias, uma banda por dia. Então, todo mundo passou por lá. Uma outra coisa assim, que me chama a atenção, a primeira transmissão do YouTube nos Estados Unidos, em VR, foi o meu sócio, junto com um parceiro nosso, que foi lá dentro do YouTube e ajudou os algoritmos. E o primeiro pacote VR do Facebook nos Estados Unidos também foi feito pela nossa empresa. A coisa mais deselegante do mundo é falar de si, né? Mas eu estou falando como um brasileiro. A experiência do Buzz Aldrin foi a gente que teve 3 brasileiros, entre eles o meu sócio. O primeiro longa-metragem da história foi feito por nós. Agora tem os 7 milagres de Cristo, segundo o Evangelho de João. Não é uma questão, foi uma escolha, porque o fanbase é grande. É um fanbase grande, né? Foi feito no Tinititá, na Itália, e assim, foi feito por um brasileiro. E eu tenho mais uma lista, assim, a primeira orquestra sinfônica a ser transmitida no mundo foi feita no Brasil. Então, assim, tem uma lista de coisas que eu já fiz, que ele já fez, que nós aqui já fizemos. Eu só acho que a gente precisa parar. O meu pai foi colega de redação do Nelson Rodrigues. O complexo de vira-lata é um clichê que eu não aguento mais repetir. Então, vamos mudar. Vamos acreditar um pouco mais. O Brasil,
Tem dois Brasis. Tem o Brasil do Renan Calheiros, essa canalhada toda, e tem um Brasil que trabalha silenciosamente, que faz coisas incríveis, incríveis. E é nesse Brasil que a gente tem que apostar, entendeu? Sem dúvida. Você está lembrando até do Maurício Pereira, que está no Guinness, que com a primeira transmissão ao vivo de show na internet, também brasileiro, né? Pai do Tim Bernardes. Exatamente. Maurício do Mulheres Negras. Exatamente. Quando a gente lançou a Trama Virtual, desculpe, tinham 79 mil bandas e 120 mil músicas. Eu demorei 2 anos para explicar para os nossos amigos mesmo, publicitários, meus amigos, o que era aquilo. Aí saiu o MySpace. Ah, então é o MySpace. Falei, não, a gente já fez faz 2 anos. Então, assim, e é bom, nos ajudou bastante. Eu só quero dizer o seguinte, a gente pode mais, a gente tem cérebros incríveis, tem uma fuga de cérebro do Brasil que é preocupante, muito grande, sabe, histórica, você sabe disso, e eu acho que a gente tem que acreditar um pouco mais, que aqui o buraco é mais embaixo. Vou fazer uma pergunta para o Cauê, que é até uma pergunta que fazem para a gente, né? Por que uma live, quando a gente vai fazer uma live, a gente vai escolher fazer uma live, a gente faz, em muitos casos, uma live profissional, e não uma live com celular, né? O que a gente ganha realmente na experiência ao vivo, que não seja a experiência do smartphone? É uma boa pergunta. O que a gente tem visto, acho que é o primor pela qualidade e esse planejamento também. Eu acho que o usuário, o que ele espera um pouco, é uma boa narrativa, né? E quando você consegue construir essa narrativa, é importante que essa narrativa, quando você joga para uma transmissão ao vivo, ela se represente numa qualidade dessa narrativa, que essa mensagem ela consiga, de fato, ser absorvida pelo usuário como foi pretendida. Fazer uma live espontânea pelo celular, ela funciona muito bem também para um determinado tipo de objetivo. Agora, quando você faz uma live estruturada, você consegue entregar mais qualidade em termos até de informação. Voltando para o poker, a gente conseguia trazer informação de elementos gráficos. O graphics dentro da live stream, ela tem uma real importância para guiar mesmo a audiência, para retenção dessa audiência dentro da transmissão, para provocar essa audiência. Eu acho que tem uma série de mecanismos, de funcionalidades, que ela é um pouco exclusiva de uma live stream profissional. Que numa live stream por um Periscope, por um Instagram, ela não permite, porque tem esse quesito um pouco mais de 5 minutos, 2 minutos e pronto. Uma transmissão ao vivo, você consegue trazer uma narrativa mais completa e um pouco mais consistente em termos de entrega, né, de mensagem. Hoje, só para até o nosso público saber, a Fan Hero hoje consegue criar conteúdos, não só ao vivo, mas conteúdos exclusivos para uma base de assinante do aplicativo. Então, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, ou Felipe Neto, que você mencionou, eles conseguem hoje criar conteúdos para a sua base que fez lá o subscription e o artista ganhar com isso e o fã ter conteúdos exclusivos, né? A gente fez, acho que, até voltando para essa questão da live profissional, a transmissão ao vivo que o Felipe fez no aplicativo dele bateu o recorde mundial de transmissão ao vivo em plataforma de celular no segmento não esportivo. Foram mais de 150 mil usuários simultaneamente assistindo essa transmissão, uma transmissão que teve uma duração de cerca de 1 hora. A gente não conseguiria ter a retenção desse montante de usuários com uma live não profissional, né? Ou com não planejamento, né? Então, o investimento disso para determinada estratégia faz muito sentido, né? Gilson. Mas, ao mesmo tempo que precisa ser profissional, eu acho que o público quer é ver a espontaneidade, é ver a autenticidade. Por mais que o ambiente e, obviamente, o resultado final tem que ficar o melhor possível, quando o negócio não é espontâneo, eu acho que a gente está na época da verdade. Quando é espontâneo, não engaja. A gente tem uma artista que a gente trabalha, Nina Oliveira, que é a artista que mais tem visualização dentro do projeto So Far Sounds em todo o Brasil. Desculpa. Nina Oliveira, 21 anos, um fenômeno de internet. A partir do momento que ela assinou com um empresário e começaram a ser criados conteúdos mais sofisticados, o engajamento foi muito menor. O público dela queria ver ela com o telefone na mão. Essa autenticidade, eu acho que é fundamental
para realmente de engajar esse público que está consumindo esse conteúdo. E eu acho que na música ainda mais. Você vê, historicamente, a gente quer ver a Amy Winehouse ao vivo para ver o que ela vai aprontar dessa vez. Será que ela vai estar sóbria? Será que ela não vai estar? A gente quer ver o Paul McCartney, por mais que seja o mesmo show há 15 anos, para ver o que diferente ele vai apresentar. Eu acho que na música isso é muito importante para o público consumidor. Assim. Eu acho que Desculpa, João, perdão, vai. por favor. Não, só complementando. Acho que esse equilíbrio ele é muito importante, né? Porque você fala, assim, essa autenticidade, ela precisa existir para você ver o artista ou o influenciador no modo que ele não está ali já preparado, ou então ali já interpretando, mas de um outro modo você precisa ter um level mínimo de profissionalização, na música principalmente, porque precisa ter qualidade do som sendo transmitida num grau perfeito, enfim. Esse equilíbrio eu acho que é... Eu acho que são instâncias. Eu, por exemplo, sendo fã de um artista, é muito interessante um artista que você gosta, sei lá, não vou citar nenhum nome, mas tem vários que eu acompanho, que ele chega em casa à noite, coloca o telefone dele em cima do piano e fala, hoje eu vou tocar tal coisa, e toca. Isso é uma instância, que é o que aconteceu com o artista dela. Aí você tem uma outra instância, que é quando você vai fazer um promo video, ou que você vai fazer um show, ou vai fazer um especial, ou vai fazer um... Promo video ou videoclipe, desculpa, eu usei o termo americano. Então tem instâncias. Se você para de fazer o que ela estava fazendo, acaba a graça. Eu sou fã do Stevie Wonder. Adoraria ver ele postando alguma coisa da casa dele e tal. Só que eu também quero ouvir o disco dele bem gravado, o álbum. Eu também quero ver o show dele bem produzido. Então, são instâncias. E quando os empresários, que é um mal necessário, o empresário, né? Sempre foi, sempre será, dos artistas, não dos jogadores de futebol, por favor. O empresário é um mal necessário, né? Então, quando o empresário chega e fala, eu tive uma ideia, e eu falo, bom, o Einstein teve duas, eu quero ver a sua, ele acaba estragando tudo, porque ele tira exatamente esse lance. Da lixa quis colocar, e agora, isso não substitui o resto. A gente vem de eu tenho quase 50 anos de idade. Eu venho de uma época em que eu via muito ou é isso ou isso. E desde que eu comecei a trabalhar, que eu aprendi que é isso, e isso, e isso, e isso. Ensaio aberto. Que é a coisa mais legal que você vê um ensaio aberto. Então, eu acho que são instâncias. Isso que ele falou, eu acho fundamental. Você consegue. Agora, não se esqueçam de uma coisa. A palavra fã vem de fanático. Então, assim, para o cara que é fã, um borrão dele ali, passou a barba dele rápido ali, você já está contente. Mas, eu repito, são instâncias. Como é que é a tua relação, Jimmy, com teus fãs, com o teu público? É muito isso que eles falaram aqui, que é a questão o fã é uma abreviatura, então talvez seja menos fanático, porque é só a primeira sílaba, né? Então talvez não seja um problema. Mas exemplos bobos, assim, vamos lá, sem ser ao vivo. Eu publico várias fotos no Instagram em sequência, em horários que eu sei que são os meus picos. A gente tem um estudo de horário de pico, 9 horas da noite, meio-dia, blá, blá, blá. Eu publico receitas meio-dia só de sacanagem, porque você bota lá um peixe, um dourado, um peixe no tucupi, não sei o quê, na hora que está todo mundo varado de fome no escritório, ou trancado no estúdio fazendo um ensaio, fazendo um VR desses aí, e aí ele está me seguindo, ele olha, filho da puta. Aí eu consigo engajamento, porque isso me dá mais comentários, as pessoas vão falar, e comentar é um engajamento muito mais interessante do que só chegar e curtir. Porque curtida é o seguinte, a questão do influenciador é engraçada, porque o influenciador é a figura central daquele perfil, não é o que ele influencia, é ele. Então, se a menina tirar parar de fazer, só fizer coisas bonitas, produzidas, perde, porque as pessoas estão interessadas nela, não no que ela faz, não no que ela vende, nada disso. Eu boto uma foto minha no Instagram, são 5.000 curtidas. Eu só perco para foto de bacon. Eu boto foto de bacon, são 6.000, 7.000 curtidas, mas eu boto um prato das 700, nos mesmos horários. Então, por isso que eu falei que tem que pensar o que vai fazer. E aí uma live minha dá muito mais engajamento, 3, 4, 5 mil pessoas me assistindo ao vivo, quando eu estou sentado no carro, andando não sei para onde, saindo de Vitória para Venda Nova do Imigrante, eu fico 1 hora, ou enquanto tem sinal de celular, porque tem aquele probleminha do 4G que não existe,
falando um monte de bobagem. Olha, acabou de passar uma árvore amarela aqui, olha só, vê se vocês estão vendo. Não, vocês não estão vendo porque eu não consigo direcionar meu telefone. E por aí vai, fico batendo papo com o motorista, com todo mundo que está, a gente canta música e, cara, e as pessoas não desistem desse vídeo. Por causa desse monte de bobagem. As pessoas querem rir, elas querem essa aproximação com, que é outro termo que eu odeio, mas com a celebridade, com esse influenciador, é a palavra que eu mais odeio no mundo. Por que não influenciam porra nenhuma? Não, tem uma lista de palavras que você usou até agora que eu odeio. Né? Em homenagem ao Dilson Laguna, que já passei cada vexame em reunião com ele. Mas influenciador do quê, bicho? Do quê, Sabe o né? que é influenciador para mim? Quando eu era moleque, aquele cara que pegava o flyer e distribuía e conseguia encher a tua festa. Esse é o influenciador. Esse é o influenciador. Ele Isso é consegue levar a influenciador. galera para a festa. Lembra? Putz, o cara traz para a festa, vamos encher, chama o Dilson que ele distribui que vai encher a festa. Isso para mim é influenciador. Agora, mas de alguma maneira eles também não estão o termo chamando existe. para alguma festa, né? Sim, Também, sim. que é a festa das marcas, né? O termo existe. sim. Mas, desculpa, o negócio do quebrar, pega uma televisão como é que é hoje, ou como sempre foi. Você tem uma marcação, você tem as câmeras, você tem um TP, você entra, boa tarde, como vão, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, em algum momento, assim, meu primeiro emprego foi em televisão, cara, é muito falso. É claro que um telejornal, o cara não pode sentar de cueca e falar, o negócio é o seguinte, o Renan Calheiros, olha, gente, eu não sei não, mas ele está muito doidão hoje. Você não pode fazer O isso. Jornal do Jô Soares, lembra? Entendeu? Mas ficou muito dura a TV. É tudo muito certinho. Entra o quadro, tem a vinheta. E eu percebi que a hora que o repórter, uma líder como a Rede Globo aceitou o celular, no fundo eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cara, o que fez a Globo? Tudo bem que o Boni saiu e virou uma bagunça, mas por que a Globo está aceitando essa qualidade de imagem? Porque é de verdade, pô. Porque não tem maquiagem, não tem... É de verdade. Eu acho que essa verdade que é transmitida, as pessoas curtem. Inclusive pedindo para as pessoas mandarem os vídeos agora no Brasil que eu quero hoje, e está lá, na qualidade do telefone do cara que mora em São Bento do Una, no interior de Pernambuco, está lá, tudo pixelado. Está publicado lá. Tem um complemento, acho que nessa conversa, que além da autenticidade da mensagem, é o que a plataforma ela entrega. E tem um diferencial grande da TV quando a gente leva para a internet, ou do live stream, quando a gente para com o vídeo, que você tem uma inteligência de dados, na interação do público, que é real time. Então, hoje estão lá, a transmissão ao vivo, você tem os reactions. Você está sabendo exatamente nesse momento que o conteúdo que você está apresentando, se está agradando ou se não está agradando. Se está gerando love, se está gerando risada, se está gerando... Seja o que for. Fica aquele monte de coisa subindo na tela e você não consegue achar mais ninguém. Eu tento responder as mensagens todas, mas lá, 3.000 pessoas conversando comigo. Oi, Jimmy, manda beijo pra mim, não sei o quê, você é lindo, aquela coisa toda. Eu nunca respondi nenhuma mensagem. Eu tento, mas aí eu respondo tu, aí vem um esporro. Você não, responde não, as mensagens? Algumas coisas. Sim. O meu inbox só eu atendo, eu tenho uma assessoria que cuida do meu Facebook, de algumas outras coisas. Então não é você. Mas o do Instagram eu respondo. Aí eu aproveito os tempos que eu estou em aeroporto, que é bastante coisa. Parabéns. Obrigado. Caralho. Mas isso é extremamente valioso. Por mais que a gente tenha, talvez, aí visões sobre o influenciador aí com conceitos diferentes, Eu não tenho esse tempo. para o fã, ele conseguir Você é enviar uma casado? mensagem, só. Você tem filho? Ainda não. Tem um filho, não humano, um dog. Tá. Então você. um O dia que você filho, tiver 2 filhos, você vai me dizer se você tem tempo de responder um cara que você não sabe quem é, que fica te perguntando coisas. Vai plantar batata, meu. Fica perguntando coisa. O que você acha? Isso não importa o que eu acho, cara. Mas pode ser randômico. Dane-se o que eu acho. A escolha de uma Michael pergunta. Jackson é o rei do pop, e daí? A escolha de uma mensagem que você vai pegar, uma pergunta que não você tenha lá. respondo nada. Para ou mim, comentar. o público... Seguinte, sou radical. Ponto. O público ele tem 2 coisas. Se ele gostar, ele aplaude. Se ele não gostar, ele vai até a bilheteria e pede dinheiro de volta. A opinião do público não me interessa. 0. É uma falta de respeito para mim ouvir o público. O máximo de respeito que um artista pode dar ao seu público é fazer o que ele acredita. Eu não quero ser influenciado pelo... eu achei que você botou ontem o Drake, eu acho o Drake, sei lá o quê. Eu não quero saber. Guarde a sua opinião para você. Abra o seu perfil. Então, assim, não é antipatia, é respeito. Eu faço o que eu acredito. Eu não quero saber a opinião de ninguém. Ponto. A não ser que, fui ofensivo a alguém, eu peço desculpas, mas é raro isso, né? É raro você ser ofensivo, não é é raro raro. pedir desculpa. Não, o público tem que bater palma
Não tem nem que vaiar, tem que vaiar se for uma coisa muito grave, ou pede o dinheiro e vai embora. Não vem encher o saco, pedir, ô Steve Wonder, pô, você fez aí o I Just Call to Say I Love You, pode botar mais uma letra? Pode, que legal, 1000 fãs pediram para eu botar uma letra aqui. Ah, vá te catar, rapaz. Eu quero comprar o que o Steve Wonder acredita, não influenciadores e essas coisas aí. Aliás, eu nunca entrei no Facebook. Indo nessa linha dos influenciadores, eu tive uma conversa com um amigo que é empresário da Isa, que é uma artista relativamente nova e que no universo digital é estouradaça, milhões de seguidores e tudo mais. E a gente estava conversando e ele me trouxe uma informação que para mim me pegou de surpresa. Esse público engajado na internet, né, a gente está falando da Isa, da Anitta e de mais uma série de outros artistas que são influenciadores, né, poderosos no universo digital, eles não estão conseguindo converter em venda de ingresso para contratante. Então o cara vai lá e compra o ingresso, compra o show da Anitta por R$200 mil, compra o show da Isa por R$80 mil e toma tufo, porque os 12 milhões de seguidores da Anitta não vão lá comprar o ingresso. Então, eu acho que é de novo... Não existe a conversão. É o que eu... show business. Show business. É show. E acho que vem de uma coisa que você falou também, são as instâncias, né? Entender que são dois universos diferentes, que esse público que está dando like, que está engajado online, não necessariamente tem nem idade para ir num show ao vivo comprar um ingresso. Eu acho que é entender como universos diferentes, complementares, obviamente, mas um não substitui o outro de maneira alguma. Você, por exemplo, eu estou cansado de defender a Anitta. Eu não aguento mais defender a Anitta, porque eu acho que atacam ela principalmente por machismo. Essa doença incurável desse país, né? Eu não aguento mais defendê-la. Mas não tenho nada contra, acho o som dela ok. O cara que produz o som dela faz muito bem feito. E ela se vira bem lá, está tudo certo, entendeu? A distância dela para Diana Ross é a minha para Elis Regina, mas tudo bem. Agora, cara, analisa friamente. Eu não vou usar uma camiseta da Anitta, você entende? Não ia então, ficar assim, bem. são instâncias. Ele usa uma camisa do Miles Davis. Sim. E ele escuta o Miles. E sinceramente, eu tenho simpatia pela Anitta, eu nunca a vi na minha vida e tal, acho que pegam no pé dela ad nauseum, mas eu não usaria uma camiseta dela. Eu tenho uma empresinha que vende coisa de artistas, DC Comics, Luan Santana, tem de tudo. Tem de Elis Regina, Raul Seixas, Tim Maia e tal. Tem gente que não converte. Tem uma cantora, que eu não posso falar o nome, só as iniciais, Cláudia Leite, que ninguém compra nada dela. Não adianta. Ela vende bem, por exemplo, remédio para dor de barriga e tal, ela vende. Mas o material dela, as camisetas dela, não vendem. Desculpa. O Luan Santana vende, assim, pode falar palavrão? Não, né? Vende para demais. Falei. A Ivete, ela vende muito, mas não é proporcional ao tamanho dela. Então são instâncias. Nem todo mundo quer andar com uma camiseta da Cláudia Leite na rua e ser alvejado. Deixa eu perguntar um negócio. Como que funciona no So Far? Como é que é o modelo? Né? Vocês fazem esses shows, tem conteúdo também que não é só ao vivo. Como é que funciona? Então, o So Far começou de maneira muito informal. Os dois idealizadores ingleses começaram a organizar shows em casa pela insatisfação em sair de casa e ver shows com todo mundo falando e bebendo e telefone e tudo mais. Começou muito informal. E o modelo de negócio foi sendo criado com o projeto acontecendo. Mas hoje o modelo do So Far tem uma receita muito diversificada. Um dos pilares é o conteúdo, que todos os eventos, a gente filma áudio e vídeo, e esse conteúdo vai para o nosso canal de YouTube depois. Então, esse conteúdo já gera uma receita ali considerável. Muitas parcerias com marcas. No Brasil, hoje, a gente está em parceria com Spotify, Budweiser, Nubank e TNT, dos energéticos, e para cada um a gente tem uma entrega diferente. Por exemplo, o So Far também.
Para cada um a gente tem uma entrega diferente, vai alonga. Rico nada, rico de boleto em casa. E para cada um a gente tem uma entrega diferenciada. Com o Spotify, por exemplo, a gente está tratando o Spotify como uma rede social nossa. Então a gente cria diversos playlists que, né, e interage com o público através da plataforma deles. Budweiser é presença em evento. TNT, a gente fez um branded content, onde a gente fez uma série documental falando de artistas mulheres, artistas de rua, refugiados e de consciência negra, onde a gente criou eventos para cada um desses momentos e fez um documentário falando um pouquinho de cada história. Então, esse é das receitas que a gente tem, essa é uma das mais, né, relevantes e consideradas, que são essas parcerias com marca. Mas o projeto é totalmente autossuficiente com relação ao público que participa, que compra o ingresso e que vai lá. O conteúdo faz com que as pessoas venham presencialmente. Então, e a presença deles no evento faz com que eles vão lá consumir nosso conteúdo online também. E a gente tem uma série de merchandising também que a gente acaba vendendo para complementar essa receita. É uma receita diversificada entre conteúdo, venda de ingresso, parcerias com marcas e venda de produtos correlacionados. João, só falando um pouco eu sei que você falou, não tem muito mais do que acrescentar, mas eu acho que tem, né? Você tem uma experiência com realidade virtual que vale ser mencionada, né? E junto, ainda mais, trazendo esse universo que o Dilson falou agora das marcas, né? As marcas também procuram por isso agora, e por que tem feito cada vez mais sentido? As marcas procuram isso há 2000 anos. Se não fosse os Medici, não teria o Renascimento ou a Renascença. Então, assim, a gente fica tentando dar volta, porque americano é bom de nome, né? É branded content, é storytelling. Eles dão um nome, de 5 em 5 anos ele muda o nome, mas é a mesma ideia. Então, assim, tem 3 maneiras de você ganhar dinheiro nesse negócio. 1, marca, pagando a conta. Isso, do futebol, você não acha que o Barcelona paga a conta com o ingresso do público? Paga? Não. 2, o público, seja através de assinatura, seja através de ingresso. E tem uma terceira receita, que é um pouco menor, que você pode colocar. Em pouquíssimos casos é grande, mas de uma maneira geral, porque a revolução digital negligenciou a classe média artística, é importante que se diga isso. Você tem um terceiro que é um juntadão do quê? De você conseguir vender peça de merchandising, de você fazer anúncios e tal, mas assim, é o público pagando a conta, seja por assinatura, seja comprando o show, é um patrocinador, e esse pack, esse combo de roupa do Miles Davis, e acabou, mas essencialmente chama show business. O patrocinador paga e o fã, deixa para lá o nome, o espectador, quem gosta, prefiro falar quem gosta, quem ama a música, ou culinária, cinema, qualquer uma dessas artes e ciências, eles é que pagam a conta. Qualquer outro papo é furado, porque fala assim, product placement. Meu, tem especial do Sinatra de 53 que tem product placement. Esses profetas do acontecido me enchem a paciência. Mas estou falando, quando eu falei, uma coisa que eu queria só para a gente finalizar em relação à realidade virtual, é como ela é feita, né? O que é possível fazer com ela, o que você consegue entregar com ela hoje. Você pensar no que você já fez nesses 10 anos. Bem, né? veja, e as possibilidades de entrega para essas marcas. Tá, a gente fez desde a Olimpíada do Rio de Janeiro, que a gente fez para a Fox, a Rede Globo fez com uma empresa gringa e a Fox fez com a gente. A gente conseguiu, na área de esporte, Bob Burnquist desceu o negócio lá. Nos shows, a gente consegue tanto colocar o artista, o fã, na coxia, quanto no palco. Por exemplo, no Paul McCartney que eu te falei, não foi a gente que captou. Vou pegar o Stevie Wonder. A gente colocou a câmera em cima do piano dele. Então você vê ali o Stevie. Stevie. E as gaitas dele todas aqui. E ele lá, cantando aqui, nessa distância. O que mais? Quando a gente fez o negócio do Facebook para a Disney, que foi o primeiro pacote de VR do Facebook nos Estados Unidos. A gente foi dentro do parque, foi dentro do laboratório do Pateta. Imagina a confusão que não foi isso. A gente já fez o Kill Miss Rock, fez o Skull... Lembra aquele Skull Sensation? A gente fez aquilo. Então, assim, na verdade,
a realidade virtual, ela cabe para quase tudo. A gente tem dentro da nossa empresa, porque a gente faz mais renúncias, você tem que fazer 1000 renúncias e 4 escolhas. Então, a gente tem 4 pilares. Cinema, que a gente está indo para o 9º filme agora, música, educação, e o 4º que eu chamo de miscelâneos. Por quê? Porque quando a gente vai para Manchester, capital Gabriel Jesus, eu não sou uma produtora de publicidade. Eu não estou concorrendo com meu amigo e imbatível Fernando Meirelles. A gente está atrás de outro lance, a gente está atrás de levar a realidade virtual para uma grande operadora para ela poder oferecer para 80 milhões de pessoas e essa chave virar. Queria lembrar que quando o Assis Chateaubriand abriu a TV Tupi, não tinha TV no Brasil. Não é que não tinha TV estação, não tinha TV. Até o dia que alguém teve coragem de falar, fala você, não, fala você. Não, fala você que você é bem maior, você fala. Senhor Assis, oi, não tem TV no Brasil. E ele mandou comprar 1.500 ou 1.200 TVs, espalhou pela cidade e tacou pau. E a imagem, as fotos mostram que não era bem uma imagem, era um borrão, né? Era um negócio meio assim. Então, assim, se você for esperar as coisas acontecerem para se engajar, para ir adiante, você não faz nada. Agora, eu não consigo, museu a gente já fez, aqui a Bienal, eu não consigo me lembrar de alguma coisa que a gente não tenha feito. Botamos em drones, sobrevoamos lá o Cristo sem pedir permissão para o padre, uma hora ele vai ficar louco da vida com a gente, mas enfim, ele é um gato, a gente conversa com ele. Então, eu não vejo uma situação onde a realidade virtual não possa ser usada. Por exemplo, eu vendo o Jimmy cozinhar com realidade virtual, é diferente, porque eu estou aqui, ou sentado, mas eu estou aqui, e eu estou vendo ele aqui, ó, assim, ó. E tem uma coisa agora, um algoritmo que foi criado em Taiwan, que você consegue andar 8 graus. Então, você faz isso aqui, ó, e faz isso aqui. E através da fotogrametria, você consegue ter uma riqueza de detalhes que você vê o suco da carne, se você quiser. Então, cara, eu acho maravilhoso. Então, qual é o meu sonho pessoal? Trazer de volta para as escolas públicas o canto orfeônico, que o Villa-Lobos colocou durante a gestão daquele canalha do Getúlio Vargas. Mas todas as escolas tinham um canto orfeônico. Não precisa de instrumento, é só a voz. Então, eu acho que é mais fácil botar um óculos no rosto de uma criança do que construir uma escola, sobretudo sabendo os interesses dos nossos queridos amigos políticos, né? Um beijo a todos eles. Bom, gente, um arsênico. Vou ter que entregar aqui para a próxima mesa, né? Infelizmente, nosso tempo foi muito rápido, muita coisa que, obviamente, conseguiria conversar muito mais. Agradecer muito a presença de todos vocês, Cauê, João, Gilson e Jimmy. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Jimmy. A gente vai dar sequência agora, a próxima mesa de live marketing.